Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Sala da Diretoria. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Aliás, todos os convidados que a gente está recebendo aqui são especiais demais. Demais. Hoje a gente tem a Marília Teófilo. Ela é educadora, neuroeducadora, mãe de 5 crianças. E aí ela vai se apresentar e contar um pouquinho da história dela pra gente. Prazer, Marília, de receber. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito prazeroso participar de momentos assim para falar de educação, para falar de crianças, né? Parabéns pelo projeto. Adorei o Obrigada. A gente que nome. agradece a disponibilidade. E por que que eu adorei o nome, né? A gente que trabalha com escola, normalmente quando diz foi para a sala da diretora, Direção. né? Na sala da diretoria, assim, lembra algo ruim, É, né? Alguma coisa não deu certo, alguma coisa. E aqui a gente vem para falar de coisas boas, né? Isso é muito importante que a gente mostra o outro lado, né, da escola, da e isso é um educação. trabalho que a gente faz diariamente, né? É realmente desconstruir essa visão que quando vai para a direção é porque é algo grave, é algo ruim, é um problema muito grande. E não, é essa conexão que a gente quer criar. Eu acho que é o caminho para a educação que a gente sonha, abrir esse espaço. É que a sala da diretoria seja um acolhimento. E eu acho que a gente tem essa visão porque nós fomos criadas dentro da sala da diretoria. Hoje a gente chama a sala da diretoria da sala do vovô, né? Ele faleceu há 2 anos, mas continua sendo a sala do vovô e para sempre será a sala do vovô. E sempre para a gente foi um espaço de acolhimento mesmo, de aprendizado. E hoje as portas da sala da diretoria, elas são, eu digo que são escancaradas, né? Tanto para receber os alunos, como as famílias, quanto os professores e todos os colaboradores, assim, quem realmente tiver vontade de compartilhar, de estar trazendo realmente, porque a gente costuma dizer que a gente só evolui, né? Quando a gente recebe feedbacks, né? Então, para a gente receber feedbacks é extremamente rico e nós somos extremamente gratas, né? Para quem vem para a sala da diretoria para nos fazer crescer, E a né? gente vem fazendo um movimento realmente de disrupção disso aí. Tanto que alguns funcionários, a gente chama carinhosamente da sala do vovô, né? E aí perguntar, cadê a Manuela? Tá lá no vovô, tá lá na sala do vovô. E aí, às vezes, eu chego perguntando por ela, ela, tá na sala do vovô. E aí, realmente, então, foi daí que nasceu na sala da diretoria, que é carinhosamente, para os íntimos, é a sala do vovô. Muito legal, né? Tudo que tem uma história por trás, né? Tem um sentido maior, né? E Marília, para a gente começar, a primeira coisa, né? Você vai se apresentar agora para a gente, contar um pouquinho. A gente já te acompanha há muitos anos, né? Desde o Desde a projeto, pandemia, antes né? da pandemia, desde do mini empreendedor, dos movimentos. Eu acho que As feirinhas, né? as feirinhas. Eu sou uma mãe extremamente inquieta também, assim, e tudo que a gente enxerga que pode ser muito positivo para os nossos filhos, a gente tá ali com a anteninha ligada, né? Sim. Buscando. Bem, eu tenho 40 anos, ninguém coloca a idade, né, para começar a apresentação, mas, assim, eu sempre, desde muito jovem, eu criei metas para idades, né? Então, eu quero ter todos os meus filhos até 30, eu quero, sabe? Eu sempre fui Aquele muito. script, né? Então, assim, 40 anos para mim quando eu olho, né, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, principalmente quando a gente fala em relação à educação, porque eu sou pedagoga, e aí por isso que eu vim, disse que eu tenho 40, porque eu vim fazer pedagogia agora, né? Eu terminei pedagogia no ano passado, e eu fiz a pedagogia exatamente, porque eu sou empreendedora na área de educação, Sim. né? Então, assim, eu não fiz a pedagogia porque eu queria lecionar, alguma coisa desse tipo. Mas eu fiz por alguns motivos, né? Primeiro, porque para a gente dialogar com a escola é muito importante que a Com gente certeza. tenha toda A a Bagagem. bagagem, bagagem. né? E foi um crescimento muito grande para mim. E me mostrou, já que eu falo muito sobre preparação para o futuro e carreira, o quanto que nunca é tarde para você fazer aquilo que você ama, para você estudar, que você nunca deve parar de estudar. Então, assim, eu me senti bem realizada ao ter feito
né? Aí, concluído pedagogia. Fiz também uma formação em neuroeducação. Estou fazendo uma pós em neuropsicopedagogia. Também não tenho o intuito de atender como neuropsicopedagoga. Eu tenho 5 filhos e 2 com laudo de TDAH e um TDAH, dislexia e disgrafia. Né? Então, eu estudo muito, eu pesquiso muito sobre todos esses assuntos, sobre transtornos de desenvolvimento. Então, eu estudo para ajudá-los, ajudá-los, e também porque eu sou muito apaixonada por criar soluções que transformem a experiência de aprendizagem, né? Seja na escola, seja com as famílias. E então, assim, é a área que eu sou apaixonada e que eu tenho estudado, me preparado bastante. Né? Eu também sou escritora, eu que escrevi toda a coleção da EducHub, né? Que eu sou CEO e fundadora da EducHub, que é uma empresa de educação empreendedora e projeto de vida. Começamos no B2C, começamos com as famílias. Durante 2 anos, praticamente, 2018, 2019, nós não trabalhávamos com escolas, era somente com as famílias. Dessa forma. Foi como a gente começou. Os cursos, A gente fazia as oficinas de empreendedorismo. Acho que era de 7 anos. Eu já tive aluninhas de 5 anos. A gente, se fosse que 5 para 6, né? Vai ter a Bruninha, já escrevia. Sim. E então, o movimento foi crescendo. E aí eu fui convidada por algumas escolas para fazer uma parceria para realizar os eventos, as feirinhas. Sim. E aí foi daí que surgiu a aproximação com as escolas. E uma das escolas disse: Marília, por que você não transforma essa oficina num livro anual? Só que eu vou fazer. Daí surgiu o primeiro livro do 5º ano e depois eu escrevi do 2º ano até o 3º ano do ensino médio, que é a nossa coleção. Mas a nossa essência está no trabalho ali com a família. Eu confesso que eu sinto falta. A gente hoje está com 12 estados, né? Milhares e milhares de alunos, mas aquela proximidade do B2C, esse ano eu quero voltar, porque eu sinto muita falta de na sala, de ver as ideias das crianças, que você fica impressionada, né, como tão pequenos eles conseguem resolver problemas complexos com ideias simples. E em poucos dias você vê o depoimento da mãe que vem buscar e vê uma transformação naquela criança que não falava e que foi para frente, que falou. E aquilo foi me motivando. Isso tem que ir para a escola, porque todo mundo chegava para mim e dizia assim: por que tu não abre escola? Por que tu não abre escola? E eu disse: não, eu não acho que o meu propósito não é abrir escola. Eu queria era que as escolas mudassem. Assim, né? Então, de uma certa forma, eu queria ajudar ali que as escolas pudessem levar aquilo para dentro, né? As crianças diziam: eu queria que a minha escola fosse assim e tal. Resumindo, isso foi como eu entrei na área de educação, que a minha apresentação está bem longa, mas eu vou concluir. Né? Eu vinha da área de tecnologia desde os meus 17 anos. Eu trabalhava com software na empresa do meu pai, então eu trabalhava com gestão, com negócio, inovação. E não tinha nada a ver, entre aspas, com a educação, pelo menos com a educação de criança. E então, a partir desse movimento que eu comecei lá no Mini Empreendedor, e com esse convite do livro, eu fui entrando, né? E aí a coisa foi acontecendo. E quando foi essa virada de chave? Que eu vou sair. Eu digo que você não saiu, na realidade. Você uniu o conhecimento que você tinha em relação à tecnologia à educação, né? Sim, Quando isso. foi que deu essa virada? Se eu vou agora começar a trabalhar para tentar trazer esse movimento diferente para as escolas? Quando foi que aconteceu? Primeiro não foi para as escolas, né? Primeiro eu sentia uma necessidade de preparar de fato os meus filhos para o futuro, né? Assim, porque eu tive meus pais moraram 8 anos nos Estados Unidos, né? Em Boston, 4 anos, que é o berço da inovação, de tudo que você, tecnologia, tudo que você possa sonhar. E os meus filhos conviviam muito, e a gente ia muito para lá, passava um mês, né? Então, a gente tinha muito acesso às informações do que acontecia com as escolas. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer muito. Depois, os meus 2 filhos mais velhos, quando eles tinham 11 e 12, eles foram.
E aí eu tive a oportunidade de acompanhar como mãe. Ficaram lá Sim. com a minha mãe. E aí eu vi o mundo e disse, meu Deus, porque isso aqui não é assim? Que não é assim. E eram coisas simples, né? Porque o André Filho, que ele é assim um grande motivo de eu ter entrado realmente, porque eu não sabia naquela época, eu não sabia nem o que era TDAH, porque não se falava disso, Sim. né? Isso é uma, até hoje é tão falado, graças a Deus, que dizem muito que agora todo mundo tem TDAH. Não, é porque Porque, na realmente realidade, a gente começou a mapear e se identificar, né? Por isso e que que a gente bom, diz, né, né? que as coisas avançam. Mas ele estava me dando muito trabalho na escola, no sentido de que ele estava com muita dificuldade. Quando ele se deparou com a escola americana, a escola é altamente preparada. Altamente, porque a metodologia, tudo como acontece, é para todos. A formação dos professores também é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Eles estão lá, eles trabalham muito ensino personalizado. Então eu via porque na agenda que era online chegava para mim um questionário que eles estavam confirmando de como que a Melissa gostava de aprender. Se ela era visual, se ela era... E as salas eram separadas de acordo com o perfil de aprendizagem. Sim. Então Perfeito. não tinha como dar errado. E aí ele amava, ele nunca reclamou de nada. A aula de matemática na turma que ele estava era supermercado, era dinâmica, Porque era feira. ele é o da metodologia ativa, né? Que é a coisa que... E metodologia baseada em projetos, Projeto. né? Então, E essas ligada ao metodologias, aprendizado do que ele está vendo no cotidiano, né? Porque isso aí é o que realmente faz com que as crianças, adolescentes consigam enxergar significado para o que estão aprendendo, né? exatamente, Motoan, vocês devem conhecer demais, eu leio sobre tudo dela, e ela fala muito sobre isso, né? Que a educação, ela tem que atender a todos, Se né? não foi aquela frase que eu usei muito na escola, acho que minha mãe queria morrer quando eu dizia: pra que eu tô estudando isso? Pra que eu quero saber Exatamente. desse negócio, dessas fórmulas de Bhaskara? E aí, quando a gente vai pra metodologia ativa, a gente entende o porquê que a gente tá aprendendo O aquilo, né? projeto, eu gosto muito, né? A gente também do que a gente trabalha a metodologia baseada em projetos, é tudo orientado a projeto por isso. Porque eu estou aprendendo algo que eu vou ter uma utilidade, Sim. né? Eu preciso fazer sentido, né? Essa questão do projeto de vida, desse suporte, ele é imprescindível, porque não adianta só preparar. Eles vão aprender os conteúdos programáticos em qualquer escola, mas a escola que se diferencia é aquela escola que está apoiando, que está orientando, que está proporcionando uma maneira do aluno realmente se autoconhecer. Afinal, pode ser que ele escolha a carreira que ele vai seguir para o resto da vida, mas o que a gente não. vê, ou não, o maior movimento é que a gente muda de carreira. Aconteceu com você, E aconteceu outros caminhos, comigo, existem Comigo outros. também. com a Marcela. Então, assim, não é algo que. Quais as habilidades que eles vão desenvolver são muito mais Se me importantes, perguntasse há né? 10, 12 anos atrás, né? Foi quando, 12 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Marcelo, daqui a 12 anos, o que é que você vai estar fazendo? Não era o que eu estou fazendo aqui hoje. Não, de jeito nenhum, nem imaginava, né? Então eu acho que é isso. A gente tem que pouco ainda apesar de muito se falar, pouco se fala de saúde emocional. E eu acho que sim, a escola tem um papel fundamental porque E projeto de vida, né? Sim. a gente tem que olhar o aluno, olhar, cada aluno é único e a gente precisa conseguir identificar, claro que cada escola está com sua proporção, mas a gente precisa identificar, saber o que está acontecendo com aquele aluno, dar um suporte, entendeu? Isso é muito importante. A gente acredita muito lá na escola, né? A gente tem um projeto que a gente chama de papo profissional. E aí, o que é que a gente faz? Por exemplo, você está contando aqui sua trajetória de vida. E o que a gente faz é isso, a gente traz profissionais de diversas áreas para que os meninos possam conversar. Porque o que é que acontece? Às vezes, é muito legal levá-los na universidade, vai na Unifor, vai na Universidade Federal, e diversas outras, e eles são apresentados por quem? Pelos alunos que estão cursando, mas eles não têm noção de como é que vai funcionar
no mercado de trabalho, né? Sim. E aí eu acho que é importante mostrar várias áreas para eles. Tanto quem está atuando no mercado de trabalho, quanto também mostrar os cursos, quanto também fazer com que cada um enxergue o que gosta. Que eu Os acho que talentos, os né? talentos, Por isso que o exatamente. projeto de vida e autoconhecimento, assim, eu acho que é uma das disciplinas que deveriam ser mais valorizadas. Porque quando eu vou dar palestras para os pais nas escolas, a gente vai apresentar o projeto e tudo, eu até falo sempre, né? De que adianta você pagar a melhor escola, melhor cursinho de redação, melhor preparação para Enem se seu filho não sabe o que ele quer fazer da vida. Exatamente. Não adianta nada. É todo um esforço em vão, porque ele vai passar e ele vai abandonar. E eu já vi essa história diversas vezes. Então, quando eu digo que não é que o Enem não é importante, é que tem outras coisas muito mais importantes que vêm antes dessa preparação Sim. para o Enem. Porque o Enem, quando eu estou bem, É uma consequência. ela é uma consequência que eu vou fazer uma prova, porque eu tenho uma base, né? Um aluno que vem com uma base, que ele está bem emocionalmente, né? Ele vai saber se preparar, Sim. ele vai ter até uma motivação maior, porque ele está decidido aquilo que ele quer. Você vê a diferença quando você pega um jovem que ele tem certeza do que ele quer, né? Porque Ele já sabe o ele já propósito. sabe, ele tem um propósito, então ele tem um gás a mais. Então, é a questão que a gente falou aqui de ter um sentido, um significado. Não é, eu não vou fazer só um Enem porque eu tenho que fazer. Né? Eu não vou fazer uma prova só porque eu tenho que fazer. É. Eu acho que é isso que a gente É precisa aquele trabalhar. velho discurso que a gente diz, né? Ai, família e escola. Mas é família e escola. E aí eu queria te perguntar, quais são os valores essenciais para o que você busca promover em sua empresa e na sua família? Começando pela empresa, né? Tá. Eu acho que, assim, a gente trabalha muito com... Assim, tudo que a gente faz, a gente preza muito pela qualidade, né? A verdade, a qualidade. Mas se eu fosse escolher uma palavra, eu diria inovação. A inovação, ela é quando você usa a criatividade para resolver problemas, mas também procura fazer as coisas de uma forma sempre diferente e melhor. Seja com pouco, fazer aquilo, né, com o que você tem. Então, eu levo muito isso, tanto para a minha empresa, como para a minha casa, né, Sim. com a educação dos meus filhos. Né? Então, é assim que tem, é assim que dá, né? E seja feliz com o que você tem, do Você jeito tem. que tá, né? E aí a inovação, ela faz isso, você faz mais com menos, né? Isso. E faz legal. E exercício, a resiliência também, que eu acho A que E a é. resiliência. criatividade, né? Você vai se virar com o que você tem aqui. E a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Então, Exato. eu acho que quando. É muito fácil ser criativo com recursos abundantes. E isso Né? é muito fácil. Eu brinco lá na escola que as meninas, mas eu queria isso, mas isso não dá. Então vamos tentar adaptar aqui dentro do orçamento o que a gente vai fazer. E aí, às vezes, surgem ideias que eu fico, gente, tá vendo? Foi melhor do que aquela que vocês tinham. Porque nem só, às vezes, é a questão de muito recurso. Você precisa, a nossa mente, ela é preguiçosa, né? Ela vai sempre querer ir mais fácil. Quando a gente, não, eu só tenho isso aqui, e agora, o que que eu vou fazer? E aí, isso é muito importante. E o famoso ócio da criança, né? Que é do ócio que sai umas ideias incríveis e que eles se desenvolvem. Então, eu adorei a inovação. Eu amei, porque isso é algo que eu faço não só com a minha filha, mas com os meus alunos, com as pessoas que trabalham com a gente, quando chegam, ai, a gente queria fazer isso. Eu posso. Sabe quando você fica assim, eu queria dar a resposta, mas como é que você acha que a gente pode fazer isso? Aí eu acho que fazer a pergunta certa, a gente conversou até com o primeiro convidado, o Laurelli, é essencial, né? Não temos isso. Quando você tem 5, você precisa exercitar, eles precisam exercitar muito isso, tá? Não tem, como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode fazer? Fique bacana, né? Então, acho que isso é muito legal e acho que vem uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer para ti, que é
qual é a importância, acho que casa muito com essa sua resposta, de exercitar a atitude empreendedora nas nossas crianças, nos nossos adolescentes? Bem, a atitude empreendedora, ela é importante para qualquer profissão. Se você for ver, hoje os médicos que estão com a presença digital, eles Sim. estão com os consultórios lotados. Com certeza. O, Eu a- sou, a eu minha- sou essa cliente, a que se vende pelo médico do Instagram, com se certeza. você entra num médico que tá lá cheio de postagens, cheio de seguidores, e o outro que não tá, infelizmente, ou felizmente, porque é uma grande oportunidade de hoje você se comunicar, e vai da visão de cada pessoa, né? É, você vai optar pelaquele médico que não é nem porque ele tem muito ou pouco seguidor, mas é porque você teve a chance de ver De como é você que ele criou um pensa, vínculo, né? né? Eu gosto disso, né? Que ele também tem uma questão de recompensa, porque ele te ajudou ali com dicas, né? E isso Sim. falei de médico, mas isso tem, né, em qualquer segmento. Então, a atitude empreendedora e a tecnologia, eu costumo dizer que eles são os temperos que tornam qualquer carreira exponencial. Porque se você coloca, falando do médico, pega o médico e bota a tecnologia e a atitude empreendedora, tem médico faturando milhões na internet. Se você pega professor, se você qualquer Que coisa frase, que viu, Marília? Eu você vou levar quiser, para a vida. né? Assim, e eu falo muito isso para os meus filhos, porque para eles eu digo muito. Eu não falo de curso, de faculdade, né? Então, assim, eu bato muito na tecla, desculpa, do Enem, porque os meus filhos, eles escolheram outros caminhos, né? Um quer ser piloto, né? A outra, ela é da área de beleza. Ela, mãe, eu sei que eu vou trabalhar com beleza. Ela é altamente empreendedora. Eu quero ter uma clínica de... Você é uma Natália Beauty, ela disse. Que Mas, Você legal. vai. Mari, isso é uma coisa que eu venho notando. A gente faz uma enquete quando vai fazer esse papo profissional, né? São os meninos que Que os escolhem. quais as profissões que eles querem que a gente convide. E aí a gente vai se virar para essas profissões. E faz tempo que não anda aparecendo advogado, médico. Eles pediram, a última vez que foi influencer, perito forense. Fora assim, aí um Chefe chefe de cozinha. Então, outros caminhos, né? Outros Que caminhos, na eu minha chamo isso época, mesmo, de outros caminhos. que na minha época não tinha outros caminhos. Ou fazia direito, medicina, engenharia. Eu acho que eu tenho um sonho de um dia. Não tem a turma MED, a Sim. turma ITA, a turma não sei o quê. Tem que ter outros caminhos. Porque esses meninos que estão entrando no ensino médio com essa certeza de que eles querem outros caminhos, eu não acho justo eles, entre aspas, perderem o tempo deles, que eles poderiam estar estudando muitas coisas. Habilidades. Olha, lá no high school, nos Estados Unidos, a Ana Clara, ela é filha do meu primo, ano passado estava lá com ela, e ela disse, ela vai fazer biomedicina. Uhum. No segundo ano do ensino médio, ela já está cursando disciplinas da universidade. Já contando créditos, Sim. né? Então, gente, isso é respeitar o tempo do adolescente, né? Então, assim, quando não é possível, a gente está falando de outros caminhos aqui, mas a atitude empreendedora, a partir do momento que você proporciona ao seu filho ter experiências, né, o mais cedo possível, você está ajudando a ele a ganhar esse tempo que, infelizmente, na maioria das escolas não conseguimos, né? Foi por isso que eu comecei o mini empreendedor, porque eu sentia falta disso, né? Eu queria que os meus filhos tivessem, porque o empreendedorismo, infelizmente, ele é mal visto pelo mercado educacional. Então, isso é uma coisa que eu enfrento, é um desafio que eu enfrento bastante. Posso falar que no Sul e Sudeste menos, é verdade, sim, falando aqui como um empresário mesmo, como empreendedora, mas no Norte e Nordeste é maior, é bem mais. Por quê? Falta de conhecimento mesmo, porque as pessoas sempre, quando você fala sobre empreendedorismo, educação empreendedora, pensam logo sobre uma feirinha, Sim. ou eu vou ensinar a criança a ser empresário, a ganhar dinheiro, e não tem nada a ver, né? O empreender tem a ver com empreender na vida. Para mim é mais uma atitude.
sabe? né? É de você ter comportamento, É o né? comportamento. Então, quando você desenvolve, porque a gente contrata por competência e demite por comportamento. Exatamente. Então, não adianta ser super competente, o super currículo. E ao desenvolver essa atitude empreendedora, você trabalha a criatividade para resolver problemas, o trabalhar com pouco e fazer mais, trabalhar em Trabalhar em equipe, é resiliência, o saber perder, a errar e superar os desafios. Então, o empreendedorismo é um grande professor. E como é que aprende empreendedorismo? Na prática. Não tem aula de empreendedorismo. Eu sou totalmente contra aula de empreendedorismo, por isso que a gente trabalha com projetos. Sim. Sim. Então precisa ter o aprendizado pela experiência. A partir daí, uma verdadeira educação socioemocional. Eu aprendo fazendo, vivendo, né? E aí a atitude empreendedora é isso, gente. É muito mais do que abrir empresa, né? E como é que a gente faz? Como é que os pais fazem para a gente estimular essa atitude empreendedora? Eu acho que é um pouco do que eu já estava falando aqui, né? Assim, existem muitas formas de começar, para quem não faz nada, né? Porque eu sei que muitas pessoas fazem, eu encontro muito, converso com muitas famílias, tá vendendo no condomínio, alguma coisa e tudo. Muito assim, aquela questão até mais ligada à A questão financeira, financeira, ao digamos assim, que monetário, é né? muito importante, né? Aprender a lidar com dinheiro, custo e tudo. Essa parte até mais administrativa financeira. Mas com essa parte da atitude empreendedora mesmo, eu acho que ela está muito mais ligada à questão da autonomia. Eu, De, a- de, eu digo que, por exemplo, a Luísa, de 5, né? Tu também tem uma de 5. Começa nas pequenas coisas. Desde a gente vai tomar café na padaria e ela disse: Mamãe, eu esqueci de pegar o garfo. Vá lá na tia, peça licença, dê bom dia e peça um garfo. Então, assim, acho que é a gente trabalhar desde muito pequenos, né? Essa autonomia, essa realmente o falar, o dizer o que está pensando, é nisso que você vai também estimulando, né? e também ajudar, por exemplo, né? Uma simples receita. Né? E também, claro, você tem que olhar o perfil de cada um. Lá em casa, os meus são totalmente diferentes. Né? Então, eu sei que a Clarissa são outras coisas. Por exemplo, ela adora maquiar. Eu disse, Clarissa, tu já pensou em você, assim, cobrar para tuas amigas, por exemplo, maquiagem, um dia que tem uma festa, uma coisa e tudo? Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou cobrar das minhas amigas. Minha filha, trabalho é quando você usa o seu talento, um serviço que você sabe fazer muito bem, que ela sabe muito bem, e que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Isso são as relações, né? Então, você também ter essas conversas para que eles possam ter uma visão de como é que as coisas Sim. funcionam. Porque essa minha filha, por exemplo, que eu estou falando, ela é super empreendedora. Desde a primeira feirinha que ela vende, ela era daquela que vendia tudo. Se era no shopping, ela comprava mais material, passava a noite fazendo com a prima dela e no outro dia elas vendiam tudo de novo, depois iam vender da outra, sabe? Então, assim, essa E se ela proatividade. terminasse, ela devia ir para outra barraca ajudar, né? Mas um temperamento totalmente diferente da minha outra filha mais velha, que é muito mais fechada, mais melancólica e tudo tal. E aí, essa já ama a cozinha. Aí eu uso a cozinha, né? Eles acham uma receita nova, faz. Ah, mas o que é que precisa? Aí vai, vamos comprar e tal, vamos testar. Então você vê, eu gosto muito, eu fiz design de interiores, né? Quando a minha primeira faculdade, que eu sou apaixonada por arquitetura. E eu acho muito legal você pegar um ambiente, que é também uma receita, você Sim. pega os ingredientes, ou seja, o que for, né? Uma obra, e de repente, com as suas ideias, você transforma, né? Como uma confecção, que eu já tive confecção infantil, uma marca infantil também, no tempo que era assim, uma fofura, de você pega um tecido e transforma num lindo vestido. Né? Então, isso você pensa que não tem não tem muito efeito, mas faz um trabalho assim tão grande e tão completo, se você conseguir que seus filhos passem por essa experiência de costurar, de bordar, de criar,
porque eles começam a perceber que as ideias deles se transformam em coisas que eles criaram e que pode ser Se vendido, materializa, utilizado, se materializa, né? Então, assim, eu sou apaixonada por arte, por criatividade, por trabalho manual, por todas essas coisas. E a tecnologia também é assim. E eu acho que também é oportunidade, né? Porque às vezes eles não sabem nem que gostam porque não tem a oportunidade De E quando- experimentar. de experimentar. E você também leva, ó, tem um tecido, para que vire uma roupa, ele precisa de um esforço, né? Para que aquilo vire um produto e ele vá poder, seja usar ou vender E para ele tá comprar aprendendo algo. matemática, É por da boneca, né? né? Da boneca, mas tudo. É isso que eu acho legal. Sim, E porque eles têm que saber de tudo. Até mesmo, se for para vender, o custo. Quanto foi que a gente Sim. gastou para fazer essa roupa de boneca? Então, quanto será que a gente vai vender? Né? Então, é projeto, no fundo. Tudo é projeto. E escolhendo o projeto de acordo com a identificação de cada criança, né? A minha também é apaixonada Exato. por culinária e chegou para mim e disse: Não, mamãe, eu não gosto de matemática. Com 5 anos, eu disse: Você sabia que você faz aula de culinária e que a receita que você prepara ali está envolvida a matemática? Vamos colocar a mão na massa, vamos ver como é que tá. Vamos pesar aqui. Se você pesar errado a farinha, o bolo vai desandar, o fermento. E aí ela começou a perceber um outro mundo. E é engraçado como isso faz diferença na vida das pessoas. A minha querida irmã, ela tem um problema com medidas. Com medidas. É Ela verdade. só compra as coisas erradas. Ela vai comprar as coisas na internet bem errado. Sempre Porque coisas ela- pequenas, bem Sempre pequenas. ela compra, ela diz, eu comprei um negócio muito legal. E quando chega é uma miniatura. É desse tamanho. Mas por quê? Porque faltou esse estímulo do senso, da noção de tamanho, de medidas, né? Obviamente ela sabe olhar a régua, mas de não se aperceber disso, porque não foi estimulado, né? É verdade. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Demais. Eu acho que assim, por exemplo, a gente já aprendeu muito a questão de empreendedorismo, porque o nosso pai, eu digo que ele é um vendedor, ele vende gelo para esquimó. Então, tudo que ele coloca, ele faz virar um negócio e acontecer. Então, a gente cresceu nesse mundo, né? Sendo realmente estimulada A a. minha vida empreendedora, ela é alta demais. Inclusive, eu tenho hora que eu acho que eu sou 10, porque tudo eu quero materializar, tudo eu quero começar. Ai, não, isso dá pra fazer isso. Até no negócio dos outros eu chego. Olha, mas se essa pessoa fizer. Aí eu digo, não, peraí, calma, volta, porque Cheio senão. de ideias. Eu sou essa pessoa cheia de ideias. E aí eu queria fazer uma pergunta que a gente começar a conversar no WhatsApp e para desmistificar isso. Qual a diferença? Eu tinha pedido 3 dicas de livro de empreendedorismo e educação financeira. E aí eu queria, né, que se você puder explicar qual a diferença do empreendedorismo para a educação financeira, né? Por que eles, todo mundo acha que no final é tudo a mesma coisa, mas não é. Ui, desculpa. E o que é que você pode trazer isso e aí no final quais as dicas do livro, né? Tá, vou falar bem de forma assim bem simples, né? Então, assim, educação financeira para mim é uma matéria, é uma disciplina que ela é importante, seja educação financeira pessoal, né? Seja educação financeira mais ligada à questão empresarial e tudo. E ela é muito importante. Mas eu não acho que ela seja, por exemplo, uma habilidade, né? Ela não é uma profissão, ela é um conhecimento que é muito importante para a nossa vida. O empreendedorismo é tudo aquilo que a gente estava Estava conversando, né? Ele é Uma habilidade. algo muito maior, Sim. né? E que o dinheiro está até como consequência de tudo que acontece dentro do empreendedorismo. A educação financeira, a base, tudo é o dinheiro. Como eu vou gerir o dinheiro e tal, é tudo muito com olhar para o dinheiro, que eu acho que é essa confusão. É tanto que, às vezes, a gente fecha com uma escola e a escola coloca professores de matemática para dar aula da educação. Sim. Não tem nada a ver. É um perfil totalmente o contrário. Porque o perfil do Quem é professor muito empreendedorismo é um professor que tem que ser voltado metodologias ativas, é o Criativo. professor que está totalmente fora do centro da sala de aula, que ele está ali como um mediador, e o professor de matemática, ele tem outro perfil. Não tem o bom nem o ruim, tem o ideal para cada disciplina. Sim.
né? E aí, o empreendedorismo é tudo isso que a gente falou, né? É muito mais, é tanto que às vezes a gente apresenta programa, aí a gente escuta assim da escola. Ah, mas é muito mais do que empreendedorismo. Com isso, a gente fez uma mudança, que agora a gente voltou 2 casas atrás. Ano passado, de tanto a gente ouvir isso nos últimos anos, a Sim. gente mudou que nós não éramos mais um programa de empreendedorismo e projeto de vida. Éramos um desenvolvimento de soft skills. Porque, na verdade, a gente trabalha projeto de vida, educação financeira, tecnologia, cultura make, educação socioemocional. A gente trabalha todas essas temáticas dentro do nosso programa. Sim. Só que aí quando você fala desenvolvimento de soft skills, não é uma linguagem da escola, não é uma linguagem da área educacional. E aí depois a gente viu que não é, nós somos aí empreendedorismo e projeto de vida. E quando alguém fala que é muito mais, é porque não entende o que é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele é mesmo muito mais do que as pessoas imaginam que seja, né? Então, é sobre empreender na sua vida. Né? Porque na hora que eu penso em mudar de profissão, eu estou empreendendo. Tá empreendendo. Na hora que eu penso em ir para uma casa maior, eu estou empreendendo, né? Tudo isso, para mim, é empreendedorismo, né? Que envolve muitas áreas da nossa vida. Então, pronto, nunca mais a gente vai falar, né, que empreendedorismo e educação financeira Não tem nada a ver. são a mesma coisa, nunca mais. Nunca E mais. aí a gente conversando, eu tava pensando aqui, do lado sempre de uma pessoa que é muito financeiramente organizado, né, que tem muito conhecimento, tem um empreendedor, né, que ele é criativo, que ele é disruptivo, porque que, geralmente quem tem muito domínio dos números Não é corajoso, não é como um empreendedor é. não é, não é, porque sabe realmente a ponta do lápis o que é que vai acontecer. E aí, para empreender, eu acho que para ser empreendedor, eu acho que a palavra é coragem. Exatamente. Iniciativa. E eu acho que o segredo de tudo na vida é essa união de pessoas com talentos diferentes, né? Sim, Aí vai para todas as áreas da nossa, até na família, né? Que bom que lá eu digo que todos os meus filhos são diferentes, né? E é isso que nós somos assim. a coletividade, a pluralidade, né? Eu acho que é o massa da vida, é o legal, é essa diversidade. E Falando em diversidade, né? Falando dessas diferenças, é uma historinha rápida do meu filho que eu passei nos últimos 2 anos coisas bem difíceis na escola com ele, né? Por conta dos transtornos dele. E quando ele estava no segundo ano, porque ele não consegue fazer, como ele tem disgrafia, ele não consegue, você não entende nada que ele fala, que ele escreve, né? Então ele pode usar tablet, o celular, ele pode usar a tecnologia, né? Algum recurso tecnológico. E aí assim, eu sempre tive muito apoio da escola, graças a Deus, assim, toda a equipe, porque ele tem apoio. Mas o que eu queria, você falando de diversidade, a gente estava falando de educação inclusiva e tal, e ele dizia, quando ele não conseguia escrever, né? E ele dizia, mas todo mundo consegue. E eu não consigo. Aí ele dizia, a psicóloga chamava para ele se ele podia fazer a redação fora. Ele não. Ele podia. Aí eu disse, então ele vai levar o Chromebook dele para a sala de aula. Ele dizia, mãe, não é justo, porque só eu tô. É tanto que na época eu vou me embora para os Estados Unidos, porque lá os meninos estão tudo com Chromebook na mesa, né? Não tem livro, não tem nada, é só tudo. E eu dizia até, enfim. E ele dizia, não, mãe, porque só eu, né? E tudo. E aí eu dizia, eu falava, aí eu comecei a falar para ele, né? Eu disse, meu filho, ninguém é igual. Olha que chato que seria o mundo se todo mundo gostasse só de rosa. Que chato que seria o mundo se todo mundo fosse igual. Ia ser um saco esse mundo. Então, as pessoas são diferentes. O peixe sobe em árvore? Não, mãe. E Deus fez tudo perfeito. Eu digo para ele, Deus só faz tudo perfeito. Então, você tem uma dificuldade para escrever. Ok, mas tem outros talentos. Tem outros talentos e aí você vai focar nos outros talentos e pronto, né? Então, eu acho que falta isso, né? Das famílias também. Isso é a minha luta muito, né? De acompanhar essas famílias.
né? Até eu postei um vídeo do João no meu Instagram, ele agradecendo, ele diz, agradeço pela minha mãe não ter desistido de mim, ele diz no vídeo. Mas assim, quanto mais a gente falar, né? Eu acho que até vocês na escola levar essa conscientização para as famílias de ajudar mesmo, porque eu tive os dois, foram muito traumáticos para eles a escola, Sim. né? E pode ser diferente, né? Com certeza. Infelizmente, o meu mais velho eu não pude ajudar como eu consegui ajudar o João desde cedo, né? Tanto que o mais velho, só o sonho dele na vida, eles não quer ver escola na frente dele. Porque a neuropsicopedagoga diz, Marília, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, porque esse menino ter chegado aqui no segundo ano, porque ele veio começar a tomar medicação esse ano. Então, assim, é um guerreiro. Então, quantas crianças, né? A gente também tem que olhar para isso, que eles têm outros talentos. E que eles são, dentro da escola, destruídos pelos transtornos, pelas dificuldades que eles têm. E que não tem apoio em casa. Não tem apoio da família. É muito difícil. A professora é impossível, porque não dá mesmo, né? Então, acho que é um assunto que a gente tem que falar mais, né? Para que as famílias tenham consciência e possam ajudá-los, né? E dialogar, né? Acho que a grande questão para a gente trabalhar, porque TDAH do seu filho é de um jeito, o do filho É o que a da gente outra tá, mãe. é o que a gente tá falando, Cada todo ser mundo humano é único, a né? gente pode ter o mesmo transtorno, mas em cada personalidade ele vai sair de uma forma diferente. Então, assim, e aí às vezes o que é que acontece, né? Que a gente está conversando, mãe, escola, diretor de escola, também é uma dor que a gente tem. Quando o pai vem, ele já vem muito, vamos brincar assim, armado, né? Ele já vem querendo, mas eu acho que a gente não tem uma solução pronta, não tem receita de bolo, cada caso é um caso, por isso que tem o PEI, né, que é o plano individualizado, porque para cada criança vai ser diferente. E nesse caso eu coloco a responsabilidade muito maior para a família. Porque, Eu assim, acho que é o diálogo aberto Aberto. entre mas eu as digo assim, porque se a duas. criança não tiver, porque a escola, ela vai, nesse casos específicos, né? Então, assim, Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? O trabalho da família, com os profissionais que acompanham, que é muito sim, pois é, nas importante nas terapias, né? Isso que eu tô terapias, falando, as e também terapias. da escola, né? De estar aberta. Porque, por exemplo, a gente tem que utilizar o que eles gostam, né? O que faz brilhar o olho como ferramenta para aprendizagem. Eu acho que o grande segredo é isso, é a gente colocar, a gente brinca, às vezes a gente pega, por exemplo, na adaptação de prova, um personagem que eles se identificam muito, por exemplo, tem um aluno que gosta de Minecraft, a gente vai trazer o Minecraft dentro da realidade da prova para fazer com que aquilo seja um instrumento mais leve, né? E também que a gente enxergue em cada um a potencialidade. Porque é Sim, como você disse, ele tem uma dificuldade na escrita, mas tem diversas outras habilidades, né? Assim, exato. inclusive pilotar aí, que é algo muito difícil, coordenação motora sensacional. Coordenação motora É, imprescindível. Inclusive, eu é uma coisa que não deu certo na minha vida. Estou aprendendo, tentando aprender adulta essa questão da coordenação motora, que realmente não foi trabalhada na infância. E aí, equilíbrio é difícil para mim, isso é um grande desafio. E aí, a gente conversou foi muito aqui. E as 3 dicas do livro. A gente conversou, andou o assunto. Pois E a é, gente não. eu sou devoradora de livros. Eu adoro ler. E eu leio vários livros ao mesmo tempo. E por que que eu leio vários livros ao mesmo tempo? Porque eu leio várias vezes durante o dia. uhum. Então, cada vez, Cada cada hora. horário, eu leio um livro diferente. Um é mais Então, de para. manhã, eu tenho eu sou católica, né? Então, de manhã tem meu momento de oração. Então, eu Aham. rezo, eu leio livros, Vidas dos Santos, seja, Sim. sabe? Eu leio livros de um. Tem inclusive um para criança super legal para quem é católico, que é Cafezinho com Deus Pai. É Legal. bem legal, bem Eu legal. li um agora muito bom, assim, que é A Força do Exemplo, de Francisco Fausto. Aí, esse é o primeiro que eu vou deixar de dica A aqui. força do A exemplo. Força do Exemplo. Então, assim, fala muito sobre o nosso papel, né, como família, até como escola, mas ela é muito falando mesmo sobre a gente tem que ser, né, para a gente querer educar, a gente tem que ser.
Então, assim, dá umas batidas bem forte mesmo na gente, ali como mãe. É bem curtinho o livro, é pequenininho, mas é. E tem uma coleção de vários livros aí. Aí tem a Força do Exemplo, tem a Virtude da a Prudência, tem uma coleção, Ai, assim, bacana. muito legal. é, que eu fosse colocar todo esse dos ensinos das virtudes aí, né? Mas aí, para não dar essa coleção toda, aí já fica uma Tá. dica. O outro é que eu vou levar assim mais para quem tem os filhos mais velhos, né? Porque aí esse já serve para os pais. Sim. É o Fora de Série. Vocês Fora de conhecem série. esse livro? Outliers. Eu Fora de já, Série. já li, muito bom. Muito bom. Eu gosto muito da historinha do aluno nota 10, né? Não sei se vocês conhecem, então, assim, entrar em Harvard, né? Só uma historinha dele, eu digo, quando entra primeira turma de Harvard, todos os alunos nota 10. Como diferenciar quem são os melhores ali? Sim. Vai ser quem? Porque a nota ela é limitada. O Verdade. conhecimento ele é limitado. Quem é? É o que tem mais capacidade de trabalhar em equipe, sabe falar em público, tem criatividade. São as soft skills. Se a gente não desenvolver nos nossos filhos as soft skills, eles podem ir parar em Harvard, mas eles vão ficar para trás. Né? Só vai se sobressair aqueles que desenvolverem essas habilidades. Então, É por isso que é tão importante a questão do projeto. Lá na escola, a gente tem um projeto que a gente chama de projeto norteador. Ele é o que a diretriz de tudo que vai acontecer na escola, seja de O ano todo. o ano todo, seja a preparação do Dia da Mulher, o Dia das Mães, tudo que acontece ele gira em torno dessa temática. Esse ano a gente está trabalhando Brasilidades. Como é que a gente faz, né? Os meninos, eles estudam a temática ao longo do ano e eles têm que montar como se fosse uma espécie de feira, né? E como é que eles montam essa feira? Eles têm um orçamento limitado, mas que eles têm que se virar para. Isso a gente foi adaptando, porque era assim. Aquele negócio da verba. Tinha sala que gastava 3, 4 mil reais. Aí Aí era linda, claro, a sala era maravilhosa. Mas Só tinha outra que só tinha 300. salas que só tinham 300 a inovação, né? e tinha o Isso. fim da inovação. Então aí agora tem um teto, né? Eles não podem a gastar gente- mais do que 500 reais. E eles não podem pedir para os pais. Eles têm Eles que... podem pedir patrocínio. É, Aí eles vão muitas vezes na comunidade, né, próximo, supermercado, aí eles pedem um ofício para a escola, eles vão lá, explicam o que é o projeto, como é que aquele patrocinador ele vai ficar, então isso é aí bem fazem bacana. rifa. Faz rifa. Aí o pobre legal. dos pais tem que comprar, né? Porque e a assim, gente tem que comprar. O mais legal, por exemplo, da rifa é perder a vergonha e ir lá. Olha, eu tô precisando para minha feira, para E eles batem mesmo nas portas e eles pedem, tia, tu não vai comprar. Aí eles fazem docinho. E aí eu sou intolerante à lactose. E aí eu não posso comer. Mas eu compro de 10. Porque eles. Assim, é tão lindo. Então tá bom, pois vem aqui, me dá E eles usam as habilidades. É. Quem sabe fazer doce, faz doce. Quem sabe. Eles vendem também, às vezes, pintura, que tem uns que desenham muito bem, pintam bem. Então, eles fazem isso, Os talentos. usam os Ano talentos. passado teve uma que ela é muito boa nas montagens. E ela vendeu o serviço dela. Ela montou a estrutura Foi. de todas as salas. Ela, terceiro ano, ia viajar, precisava de dinheiro para viajar. E aí eles tinham que arrecadar o dinheiro para pagar a viagem. E aí ela, não, eu vou vender. Eu vou para a sala, o terceiro ano não participa, né? Por causa do vestibular. Eu vou vender meu serviço. E aí ela vendeu o serviço para as outras turmas e arrecadou um dinheiro ótimo vendendo o serviço dela. Então é muito do que a gente gosto conversou. muito. Eu acho que é isso. Ano passado, essa mesma turma do terceiro ano, eles queriam viajar. E eles disseram, tia, a gente quer andar de avião. E aí saiu o orçamento e eles disseram, olha, a gente conversou com os pais e tudo, a gente queria uma oportunidade. Assim, eles argumentam tanto que a gente diz, a gente está formando mesmo alunos muito críticos. A gente é vítima do que a gente quer. No edital, eles acham cada brecha que eu digo, gente. Enfim, aí a gente quer ir, que a gente queria oportunidade.
Aí no São João montaram eles Casa chamam do de Terror. Casa do Terror. E aí se vestiram todos, eles se pintaram e montaram como se fosse uma casa do terror. E aí as crianças entravam e eles que interpretavam os personagens, arrecadaram um bom dinheiro. Aí disseram, tia, a gente tem muito livro paradidático que a gente leu ao longo da vida e que já lemos e acho que a gente poderia fazer uma feira do livro. A gente pode montar uma feira do livro? Pode montar uma feira do livro. Aí agora, nesse ano, a gente está fazendo um projeto que é para envolver toda a comunidade. O que é que vai ser? Os pais que têm negócios locais vão poder fazer um stand expondo, né? E as crianças vão vender os produtos. Ou então, eu sou um profissional liberal. Eu vou poder, eu tenho algumas roupas em casa que estão em bom estado, vou poder levar para fazer tipo um bazar. Então se chama de um projeto que é o de mãos dadas. A gente busca muito lá na escola fomentar essa mente empreendedora, né? E não colocar, porque eu não consigo financeiramente, eu não vou fazer. Não. Como é que a gente pode pensar Qual para o caminho viabilizar? que a gente pode Como é que viabilizar? como é que o sonho pode virar realidade? Eu acho que é isso, né? É. E para E a terceira para aí encerrar explica. nosso Só complementando do segundo, né, que eu estava falando do fora de série, que além dele falar da aluno 10, ele fala sobre a importância do ambiente, né? Então, eles fazem ali uma análise de por que algumas pessoas têm sucesso na vida e outros não, né? E aí eles constatam lá que foram o ambiente, né? Seja a escola, a comunidade, algum grupo que participou, a própria família, que fez que aquilo fosse determinante, né? sim. Porque o conhecimento, nesses ambientes, ele vai, a partir daquela motivação, ele vai atrás. Mas você precisa proporcionar, né? Então, como família, né? Eu sei que o livro você está pedindo é de empreendedorismo, mas como a gente já conversou aqui Sim. durante todo o tempo, o empreendedorismo é sobre tudo isso, né? Então, começa, tudo. por isso que eu trouxe essa força do exemplo, né? O fora de série, que é o que é que pode determinar alguém ter um sucesso ou não, porque toda família, todo pai e mãe quer preparar o filho para ter sucesso na vida, Sim. né? Para ser feliz. E o terceiro, que pode ser terceiro e quarto, porque eu vou trazer o, o livro da Linguagens do Amor, porque, na verdade, é um livro que eu estou lendo agora, tanto de casais como das crianças, porque Eu tem a linguagem amo. do amor das crianças. Mas por que que eu escolhi eles? Eles daí, por quê? Porque, gente, sem essa base, né, da família e desse relacionamento que a gente dá, dessa motivação, dessa incentivação, de você conhecer o seu filho e fazer com que ele conheça, né, o potencial que ele tem, né? Esse curso que eu vou lançar agora chama-se Operação Filhos Brilhantes, que é para mães. E dentro dele eu vou falar exatamente sobre isso, virtudes, sobre os temperamentos, né? Sobre esses sinais, porque é a partir disso que você consegue ajudar o seu filho a realmente é, é, construir essa história, né? E esse futuro. Então, na hora que eu me conheço e conheço bem como é o meu filho, tudo fica muito mais fácil, né? Porque desafios sempre vão ter. Mas eu sei por que ele reage daquele jeito, né? Eu sei o que é que eu preciso trabalhar nele de acordo com o temperamento ou com o transtorno que ele tenha, né? Qual é a linguagem do amor dele? Qual é a minha, né? Eu sou totalmente ato de serviço. O meu também. É Sou só... totalmente. Aí eu tenho uma filha que já é totalmente toque físico. Eu não sou muito toque físico. Né? Só que ao ela me entender e eu entender ela, eu procuro fazer coisas que para mim é difícil, Sim. porque eu sei que para ela é importante. Assim como ela também sabe. E assim, você que o outro não é, o outro não tá nem aí para nada. Entendeu? Ele não precisa. Então, às vezes a gente diz assim, ixi, eu dei educação igual para todos. Mas não é para ser igual. Mas não é igual. Não é para ser, porque eles não são iguais, então nada é igual. Então, eu deixaria esses livros aí como dica. Eu adorei todos. Eu só não conheço o primeiro, mas já anotei Já aqui. anotamos para E ler. já vou sair, eu tô pedindo aqui na Amazon para ler, porque realmente
Os dois últimos são incríveis. As Linguagens do Amor, eu tenho do lado da minha cama e ele é lindo, e eu sempre revisito. Eu acho que é muito importante quando a gente se conhece e a gente conhece o próximo. E os temperamentos tem muitos livros, né? E muito conteúdo na internet. Eu acho que é muito importante conhecer, se informar e Até conhecer para melhor. se conhecer e também saber como lidar com o outro, né? Eu sou Não total... são rótulos, né? As pessoas às vezes Sim, aprendem isso, aí dizem, é porque fulano é melancólico. Não é, existe, não é rótulo, são ferramentas que a gente vai ali utilizando para ir conduzindo, para mas ajudar no ninguém é espaço de igual a convivência. ninguém, né? Com Ninguém. certeza. Só a última coisa, tá? Então, assim, como eu falei, eu faço pós em neuropsicopedagogia e essa parte que eu estou agora é muito neurociência, muito como o cérebro funciona, como o cérebro aprende e tudo. E aí tem uma coisa lá que eu nem sabia, né? Assim, o João tem dislexia, né? Então tudo que ele lê, ele não Sim. entende nada que ele lê mesmo, né? E até a dislexia, ela é diferente em todas as pessoas, né? Então, nenhum cérebro é igual ao outro. Porque, fulano tem dislexia, sim, mas ele tem dislexia, TDAH e disgrafia. Então é uma coisa. Aí o outro tem isso, mais isso, mais isso, o outro mais isso. Então, às vezes, a gente quer tratar muito uma coisa como igual. Cada um é único, Cada né? um é E único. engraçado você citar agora no final do nosso podcast, porque é justamente o tema do nosso próximo podcast, é como o cérebro aprende. E a gente vai Eu amo. trazer a doutora Adriessa Santos, que é professora do Instituto Singularidades, para conversar com a gente agora no início do mês de março. Maravilha, vou assistir. Queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, né? A gente programou um monte de perguntas, mas eu acho que a conversa foi fluindo Ótimo, amei. e foi muito legal. Muito, muito obrigada. E acho que hoje a gente nunca sai igual, né? De uma conversa, e hoje eu realmente saio muito diferente. Várias frases marcantes que eu vou A levar gente para vai minha levar, vida, a gente vai com levar e Ai, aplicar certeza. na obrigada, vida. gente. Eu que agradeço a Muito obrigada. oportunidade. É sempre muito bom estar aqui conversando sobre família, filhos, educação. Obrigada. Obrigada.